Boa tarde a todos. Boa noite. O capítulo que a gente vai estar olhando hoje ainda é o capítulo 23 do Evangelho, que fala sobre a moral estranha. Quer dizer, são passagens do Evangelho que foram, às vezes, ao longo do tempo, interpretadas de uma maneira difícil pela gente. Porque Jesus fala no sentido figurado, utiliza alegorias e parece contradizer a mensagem de amor, de caridade, de fraternidade que Jesus traz à humanidade. Então, essas passagens durante muito tempo foram motivos de dificuldades ou de controvérsias entre diferentes adeptos do cristianismo no mundo inteiro, 18 séculos ou 20 séculos agora. Kardec menciona 18 séculos, mas já são 2 mais até chegar na gente. Então, nós vamos sabendo dos itens 14 ao 18, onde o espírito é aquela passagem de Jesus que diz: não vim trazer a paz, mas a espada. Porque parece, se a gente analisar superficialmente, está incitando a violência. Não vim trazer a paz, mas a espada. Então, Kardec vai fazer uma interpretação à luz do Espiritismo: o que significa paz, o que significa espada, por que Jesus fala isso. Então, o que será que Jesus, Kardec faz esse exercício no Evangelho, que é dividir em cada parte, a mentalidade dele. Primeiro vai falar sobre a paz. O que será que Jesus quis dizer sobre a paz? Então, ele traz a nossa atenção, e os Espíritos trazem a nossa atenção ao momento e o contexto histórico que Jesus veio à Terra. E era um momento propício, né? Ele vai explicar que é um momento propício para que nós pudéssemos receber a mensagem de Jesus. Ele veio, então, numa época onde existia o declínio do paganismo. Então, já não acreditávamos mais em muitas características do paganismo, né? Rituais, vários deuses, aquela coisa toda. A mentalidade dos espíritos encarnados naquela época, naquela região, já estava começando a não mais crer nessas coisas todas. E começou ali a ascensão da razão, né? Maior questionamento sobre essas crenças pagãs que existiam. Então, o paganismo, segundo Kardec nos diz, era praticado mais por convenção, por interesse social, por interesse que os espíritos ali tinham, do que por fé, na realidade, no que o paganismo apresentava para essas pessoas. E esse contexto histórico, então, Kardec traz para explicar que seria essa a paz que Jesus menciona. Então, as pessoas que viviam esse paganismo faziam mais por convenção, para não trazer muita confusão, por mais que questionassem alguns conceitos que eles se encontram. Então, na realidade, isso não é paz. É mais uma, como poderíamos dizer, além de ser paz, não sendo paz, seria mais uma aceitação daquilo que estava acontecendo, mas de uma maneira passiva, né? Porque já não estava mais aceitando interiormente aquilo como sendo verdadeira fé. Então, era mais praticado por convenção do que fé. E Jesus, então, nesse momento, disse que não veio trazer essa paz que representava um certo comodismo. E ele veio trazer, na realidade, a espada. Quanto à vida de Jesus, ele se refere a isso na passagem, né? Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Então, Kardec vai explicar que outros vieram e antecederam Jesus, também em doutrinas diferentes. E ele menciona Sócrates, que a gente estuda com amplitude no Evangelho, inclusive no começo do Evangelho, né? Que vai dizer que Sócrates e Platão foram os precursores do Espiritismo. Mas Kardec é bastante lúcido e vai nos dizer que a época que Sócrates veio, a disposição interna e íntima dos seres que habitavam a Terra ou que habitavam a Grécia ainda não era propícia para que a sua mensagem fosse aceita com maior amplitude. Na época de Jesus isso já foi mais propício, justamente porque Sócrates e Platão prepararam o terreno para que essas ideias, que muitas são semelhantes, né, sobre a imortalidade, várias outras ideias, começassem a ter tempo de florescer nos corações dos espíritos, ou nós também, né, que nos encontrávamos em ambas épocas. Então não prevaleceu porque esse terreno justamente não estava preparado. E um dos aspectos que Kardec menciona é que o paganismo não estava ainda bastante gasto. Na época de Jesus, a realidade do paganismo já estava bastante gasto nas consciências dos seres que ali se encontravam. Mas quando a gente vê a realidade de Jesus, nem todos estavam realmente preparados para a mensagem. Até hoje nós estudamos muitas das mensagens de Jesus e nos é difícil compreender o sentido. Mas muitos já se disponibilizavam de coração, né? Por isso que Jesus fala, bem-aventurados os pobres de espírito. Quer dizer, aqueles que não têm tanta defesa no sentido do coração para não aceitar a mensagem que ele trazia da espiritualidade, da superação dos interesses mesquinhos e pessoais.
Então, a gente percebe que foi muito mais aceita do que a própria mensagem de Sócrates na época que ele veio, as suas dificuldades também. Então, o Kardec explica a vida de Jesus dessa maneira. Outro aspecto que é abordado é a espada. E o que a gente entende por espada? Porque geralmente a gente interpreta a espada como sendo uma batalha, uma guerra, uma manifestação de agressão. E quando a gente entende e lê e vê a vida e a mensagem de Jesus, ele não poderia estar trazendo para nós ideias de que quiséssemos que manifestássemos a violência, enquanto ele ensina-nos o amor ao próximo, o perdão das ofensas, condena muito a questão da agressividade, quando ele diz a Pedro para embainhar a sua espada. Então ali ele já mostra para nós que a mensagem dele mesmo era de amor, caridade e de fraternidade. Então como é que nós, durante muito tempo, interpretamos essa mensagem de que Jesus traria a espada como sendo uma mensagem incitando-nos à violência? Ele menciona, o Kardec vai trazer o quadro de que Jesus, na realidade, teve uma premonição, né? Ele conseguiu prever o futuro da sua mensagem em 18 séculos de cristianismo. E a espada significaria ali uma certa divisão, porque nós vamos ver em vários setores ou em várias seitas do cristianismo que muitas diferiram em ideias e interpretações que tiveram de que Jesus trouxe. E a gente vê então as dissensões e divisões de várias seitas sendo criadas, porque cada uma acreditava em um aspecto, interpretava de um jeito e queria ter o monopólio e o predomínio dessa verdade. Isso está nos livros de história que a gente lê há muito tempo. E também séculos e séculos de guerras que nós tivemos, se lembrarmos das cruzadas, porque cada um de nós queríamos defender a verdade da qual nós acreditávamos, os espíritos que eles se encontravam defendiam a sua verdade, sem considerar o principal ensinamento que Jesus trouxe, que na realidade deve nos unir, porque somos todos seres únicos, independentes, diferentes, mas o aspecto moral do ensinamento de Jesus, que nos convida mais uma vez à caridade, à fraternidade, ao amor ao próximo, é aquilo que une as diferentes religiões, as diferentes culturas, numa linguagem universal e comum. E essa a gente esqueceu, tanto no cristianismo, e a gente pode trazer para o momento atual também do Espiritismo, porque Kardec vai mencionar nesse item do Evangelho o papel do Espiritismo em tudo isso. Duas passagens interessantes que são citadas no Evangelho. A primeira, que então os cristãos de perseguidos passaram a ser perseguidores por querer ter o monopólio da verdade. E tem uma frase bonita que ele coloca, que foi a ferro e fogo que plantaram a cruz do Cordeiro, sem mácula nos dois mundos. Quer dizer que os espíritos, ou nós espíritos, nos perseguimos uns aos outros, nos dois planos da vida, né? Tanto encarnados quanto desencarnados, porque defendíamos, ou queremos defender uma verdade, sem considerar que ele nos trouxe ensinamentos universais, quer dizer, sem distinção de credo, de crenças, de nacionalidades, de religiões, de nada disso. Outro aspecto que esse capítulo traz, o pensamento de Kardec ao redor dele, é justamente essa previsão que Jesus trouxe, então, de tempos futuros. Porque muitos autores ou muitas pessoas podem achar que Jesus, então, estava prevendo que o mal estaria dentro das leis de Deus, né? Porque a gente vai dizer que, então, ele disse que haveria divisões e tudo isso, e houve realmente guerras e conflitos entre até membros de família ou de diferentes culturas. Mas a gente aprende nos próprios princípios da doutrina espírita de que nenhum de nós foi criado para o mal, para a agressão, para nos destruirmos uns aos outros, para nos agredirmos uns aos outros. Isso é uma consequência natural da nossa ignorância. Então, pela nossa ignorância, muitas das vezes eu agrido porque eu acho que eu estou com a verdade. Então, isso é um ponto de reflexão que Kardec nos traz. Jesus, em toda a sua doutrina, condena qualquer forma de violência. Ele preveu o que aconteceria em termos de cada um de nós, devido à nossa ignorância e orgulho no nosso início do desenvolvimento psicológico, da gente querer defender algo que nos foi trazido e também, muitas vezes, interpretar de uma maneira difícil ou diferente do que nos foi trazido. Então, isso não é responsabilidade do ensinamento que Jesus nos trouxe, são as várias interpretações que nós tivemos ao longo dos tempos daquilo que, na realidade, ele dizia. Por isso que a gente estuda até hoje as passagens evangélicas. Cada vez que a gente vê, relê, estuda
alguém vem, faz uma palestra, nos ensina sobre um aspecto de uma passagem de Jesus, a gente tem outro ensinamento mais profundo, mais próximo daquilo que ele nos queria dizer. Mas no começo, às vezes, a gente interpretava mesmo ao pé da letra, né? Conforme nos era trazido, assim nós aplicávamos. E nós fomos perceber ao longo dos tempos que não era assim. Kardec, então, diz que poderíamos interpretar esse pensamento de Jesus acerca de não vir trazer a paz, mas a espada, de que ele estava querendo nos dizer que os ensinamentos que ele estava trazendo não seriam aceitos pacificamente pela humanidade. E a gente vê isso em toda a história da humanidade, com qualquer filosofia que é trazida. Geralmente é altamente combatida, e as pessoas que trazem essa ideia, essa filosofia, ou são isoladas, ou foram condenadas à morte, ou foram caladas. Nós vimos livros queimados que traziam ideias que libertavam a humanidade. Então nada que é novo na história da humanidade, nenhuma proposta nova, vem sem perturbar os elementos que estão. Mas isso não significa que esses elementos que estão presentes na humanidade, por exemplo, os nossos sistemas de crença, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós aprendemos futuramente, não significa que porque está meio parado, que isso é realmente paz. Porque a paz que Jesus nos traz, ela requer com que nós tenhamos o mérito da consciência por essa paz. Né? Quer dizer, a construção do maior bem que eu faço para mim e para os outros, naturalmente me dará a paz de consciência. Mas a paz daquele comodismo que era vigente na época que Jesus veio, não seria essa que Jesus veio trazer. Eu imagino que teremos que estudar muito tempo para poder entender realmente o que significa essa paz. O conceito de paz no mundo, hoje em dia, é defendido através da quantidade de poder atômico que um país tem para se defender. É assim que nós garantimos a paz no mundo no momento. Então nós vamos começar a perceber que esses conceitos vão realmente mudar. Né? Nós vemos já nações se posicionando contra armamentos bélicos para garantir a paz no mundo, para que isso seja feito de uma maneira mais diplomática. Os irmãos, Jesus então nos ensina que quando ele trouxe esses ensinamentos, nós vamos ver ao longo da história os irmãos às vezes dentro de uma mesma família, irmãos de sangue, são separados pelas suas crenças e lançaram uma espada um contra o outro, quer dizer, discussões, dissensões, divergências que aconteceriam porque teriam crenças diferentes. A divisão se fará entre membros de uma mesma família, e isso não é só na época que Jesus veio, não foi na época que Kardec nos trouxe os ensinamentos, a gente pode ver que isso acontece até no momento presente. A guerra sucederá à paz, conforme nós aprendemos, porque sabemos que são processos evolutivos nas quais nós passamos e transitamos, não durarão para sempre. E ódios dos partidos, a fraternidade universal então estará superando o ódio que existe entre os diferentes partidos, os diferentes interesses que cada um de nós defendemos. As trevas do fanatismo serão esclarecidas pela luz do conhecimento. Então, quando geralmente somos fanáticos ou obcecados num ponto de vista, quando temos o contato com o conhecimento, nós vamos começar a liberar aquele fanatismo, aquela rigidez que nós tínhamos de pensar de uma certa maneira. Isso é um dos grandes ensinamentos que o Espiritismo nos traz, que nos faz questionar constantemente conceitos que nós trazemos que agora não são mais atuais. Já podemos estar começando a liberá-los para que assim nos tornemos também mais flexíveis. Kardec vai mencionar que nós cansamos muitas das vezes dessas batalhas, não só quando falamos de guerras e conflitos, mas também nós cansamos de batalhas íntimas, de muitas das vezes estar defendendo posições, estar nos colocando contra uns os outros, e ali vamos buscar, na realidade, conhecer os nossos reais inimigos. Porque se existe dificuldade, dissensão e guerra, significa que naturalmente dentro de nós existem inimigos que nos impedem, muitas das vezes, de exercitar aquilo de bom que nós trazemos em nós, a luz que começa a florescer em cada um de nós. Conhecendo, então, esses inimigos íntimos, nós vamos gradativamente começar a perceber que lá fora o outro não é meu inimigo, mas na realidade é um irmão em humanidade. Algo que é muito difícil para nós de fazer. Geralmente a gente anda bastante armado, a nível psicológico, não mais a nível físico. Então, se alguém chega perto de nós, nós desconfiamos ou temos dificuldade da convivência, o Evangelho vai nos dizer que gradativamente nós vamos modificando esses conceitos. Mas temos bastante resistência quando entramos em contato com o ensinamento novo, como foi provado pelo próprio Evangelho de Jesus. Nós veremos de que lado se encontram os amigos e os inimigos da nossa tranquilidade.
Kardec então diz que o Espiritismo também, conforme Jesus nos ensina, antes dele ser preso, ele nos fez uma promessa, na verdade. Ele disse para nós que ele mandaria um Consolador. E esse Consolador nos estaria relembrando das coisas que ele disse e nos ensinando outras coisas mais que então não tínhamos capacidade de entender e aprender. Então nós aprendemos que esse Consolador vem a ser, na realidade, a doutrina espírita, os ensinamentos universais que os Espíritos nos trazem, como um grande aspecto no nosso caminho também. Mas o Espiritismo passou pelo mesmo processo que o cristianismo e o ensinamento de Jesus passou. Bastante perseguição, bastante preconceito, pessoas que eram contra, e a gente lê isso em obras póstumas, mas também temos histórias do Espiritismo no nosso próprio país, no Brasil, que no começo foi bastante difícil a sua aceitação. E isso acontece até no momento atual, poderíamos dizer. Existe bastante dissensões, diferenças de ideias que existem no próprio movimento espírita. Então, Kardec nos lembra que o Espiritismo lutou contra entraves, percepções e preconceitos. E existem, então, diferentes pontos do Espiritismo que agora nós vemos divergências entre as pessoas. E aí, mais uma vez, nos esquecemos do ensinamento principal que Jesus nos trouxe, que o Espiritismo nos lembra, que é a vivência da caridade, o amor ao próximo e a fraternidade. Kardec vai nos lembrar que as primeiras batalhas que houveram quando Jesus nos trouxe a ideia cristã, quando ele nos trouxe os seus ensinamentos, duraram séculos, mais ou menos 18 séculos. Mas que essas, que o Espiritismo e a ideia que o Espiritismo nos traz, nos relembra do cristianismo redivivo, durarão somente alguns anos, porque é impossível para nós, ou é impossível para qualquer ser, deter a luz. Se a gente tentar, se começar a sair a luz do sol aqui nessa sala, começar a amanhecer, a gente pode tentar sair correndo para fechar cortinas, mas a luz vai sempre transpor as frestas que existem. Não podemos fazer isso. E do mesmo modo é o conhecimento. Jesus diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então é impossível para nós determos essa marcha de progresso e determos o avanço dessa luz. Por isso que será mais acelerado esse processo. Então as batalhas que foram iniciadas para que o cristianismo, a ideia dos ensinamentos de Jesus estivessem conosco, duraram muitos séculos, mas agora os Espíritos nos dizem que serão uma questão de só alguns anos. Não rapidinho. Então Jesus, só para resumir, essa moral estranha de Jesus se refere à cólera, que a sua doutrina poderia incitar. Seriam conflitos momentâneos, mas pela evolução do espírito nós alcançaríamos o nosso destino. Ele que, encerrado então, que ele é o nosso médico e educador, que nos liberta da ignorância.